para você chegar. Pronto, Sai de agora novo e sim. entre. Agora Já veio? veio. Então, Ótimo, show. continuando lá, você terminou respondendo também em relação ao professor, não pode reduzir a hora-aula. Ela falou que ela era servidora pública, então se é servidora pública também não pode suspender o contrato com base nessa norma. Aí a gente vem para a doméstica, perguntar a doméstica. Lá não tem escrito se aplica ou não a doméstica, mas quando você vai para aquela parcela complementar que o empregador que ganha, que tem receita bruta de mais de 4 milhões, ou 4 milhões e 800 mil reais, ele fala que esse auxílio complementar não é base de incidência do FGTS, incluindo aquele que está previsto na lei complementar número 150. Então, acaba que ele se manifesta expressamente sobre o empregado doméstico, conferindo também o direito de suspender o contrato de trabalho. Aí, o segundo, E tem nisso aí eu concordo plenamente com você. Tem uma polêmica, tem algumas opiniões aí dizendo que não se aplicaria uma doméstica, mas assim como você, penso que se aplica, porque além desse motivo que você citou, o artigo que exclui, ele é taxativo a excluir ali os itens da administração pública direta, indireta, organismos internacionais, etc. Não exclui a doméstica. É um outro argumento a favor da aplicabilidade para as domésticas também. e está escrito lá, Lei Complementar número 150. Agora tem um que não está explícito e que eu acho que não se aplica, que são os teletrabalhadores. Os teletrabalhadores, inclusive, foi uma das formas que a medida provisória anterior conferiu, é uma das medidas que foi conferida à empresa para permitir a continuação do contrato de trabalho. Né? Claro que em relação a determinadas atividades. Então, por que o teletrabalhador não se aplica a essa situação? Porque o teletrabalhador não tem jornada. Se não tem jornada, você não pode diminuir proporcionalmente. É a mesma coisa do diretor da empresa. O diretor da empresa não está lá previsto no artigo 62 da CLT, também não pode diminuir o salário proporcional porque ele não tem jornada. E aí tem um aprendiz, né, que o aprendiz está previsto lá, que aprendiz é um contrato de trabalho especial, e o trabalhador por tempo parcial está previsto também, que pode ser reduzido mais ainda. Ele já tem uma jornada reduzida, mas pode reduzir mais ainda, porque a lei prevê de forma expressa. Olha o que o mestre Ivan perguntou aí, doutor Caio. Mas a suspensão não se aplica ao teletrabalhador? Bom, a meu ver, a suspensão sim se aplica. A suspensão sim, mas a redução da jornada não. A Porque ele não tem redução não jornada. pela inviabilidade de se fiscalizar a jornada de trabalho. Agora, apenas por uma questão até de honestidade científica, eu concordo com o Caio aqui plenamente. Acredito que esses trabalhadores para os quais não existe um meio de fiscalização da jornada, não há como se falar em redução de jornada com redução de salário. Isso aí seria falar de quimera, né? Falar de uma lenda, de algo mitológico. Mas existem opiniões que contrário. Né? Existe gente boa aí defendendo isso. Eu, particularmente, não vejo Mas possibilidade, é mas se fácil tem algum advogado aí assistindo, né? Que eu sei que tem vários colegas nossos aí assistindo, e quer defender essa tese, bom, já tem jurisprudência online para isso, né? Já existe doutrina online para isso, defendendo também, embora eu acho que é absolutamente inaplicável. já é fácil de resolver isso. Sabe como é que resolve isso? Chama o cara para dentro da empresa. Extingue, muda de teletrabalho para presencial. A medida provisória anterior, aquela que estabeleceu a medida de antecipação de férias, férias coletivas e individuais, ela trata do teletrabalho e ela flexibilizou os requisitos. Então, a empresa ela pode transformar o trabalho presencial em teletrabalho ou vice-versa, sem precisar da aceitação do empregado. O que a empresa faz? A empresa fala, agora você vai ser presencial, independente da vontade do empregado. E você sendo presencial, você entra na regra geral. Então, meio que acaba com essa discussão se pode ou não pode, porque a empresa pode chegar e transformar aquele contrato dele em presencial. Olha aí, doutor Caio, Lara perguntando aí, dentro do que você falou há pouco, então poderá reduzir o salário de quem tem cargo de confiança? Depende da confiança. Se for a confiança máxima na empresa, não, porque ele não tem jornada de trabalho. Doutor Caio está falando aí, depende da confiança, para quem não sabe, porque existem aqueles de confiança intermediária, que é os que têm a gratificação de 1/3. E os de confiança máxima têm 40% de gratificação. Para esses de confiança máxima, não há que se falar em redução do salário com redução da jornada, porque não existe simplesmente fiscalização da jornada. A questão aí é muito simples, se existe ou não. Rina está perguntando ali, na verdade, minha dúvida é o seguinte, no meu caso, eu receberia a parcela do seguro-desemprego, mesmo tendo também vínculo público
Ela está dizendo, cara, aqui resumindo, que ela é professora da iniciativa, ela é professora na iniciativa privada e deve ter algum outro vínculo público. Ela receberia o seguro-desemprego nesse caso? Responde aí para ela. Sim, porque a lei ela não excluiu da possibilidade de receber o benefício quem tem outro vínculo. Porque, na verdade, essa medida, ela beneficia a empresa e a empregado ao mesmo tempo. Então, ela está permitindo que a empresa fique com as atividades paralisadas e que seus trabalhadores continuem recebendo esse benefício. No caso da vedação para receber o benefício emergencial e as contribuições e os benefícios previdenciários, é por conta da fonte. Seria a mesma fonte, o Estado pagando os dois benefícios. Nesse caso, não vai ser o Estado que vai pagar o salário do outro vínculo. No caso, determinada unidade da federação continua pagando o seu salário de servidor público e que você vai continuar trabalhando, não vai interferir em nada, ou em home office, ou o que seja. E lá no seu vínculo privado, você vai receber o seu... Na verdade, é só para esclarecer que a pessoa não vai receber seguro-desemprego. A pessoa vai receber um benefício emergencial que é equivalente ao seguro-desemprego. Ao seguro-desemprego. Esse benefício emergencial. Porque já rolou algumas perguntas há algum tempo, perguntando, aí se eu receber esse benefício agora, prejudica que eu receba o seguro-desemprego posteriormente? Não, não prejudica, são coisas distintas. Você pode receber esse benefício agora e depois que passar o coronavírus, há alguns meses, vir a ser dispensado e vai receber o seu seguro-desemprego normalmente, desde que preencha, obviamente, os requisitos aí para percepção do seguro-desemprego. Ok? Continuando aqui, anotei uma pergunta em relação a pessoa perguntou, esse cálculo aí da redução leva em consideração o quê? O salário base ou o salário é de uma forma mais ampla? Aí perguntou, e quem é comissionado? Então, essas regras a gente já vem utilizando com outros parâmetros. Na verdade, não é só o salário base, é o salário no seu sentido amplo, que envolve os complementos salariais. E no caso, se for um comissionista, aquele que recebe por comissão também é salário, é uma forma de salário variável. Então, vai se fazer o pagamento pela média, creio que pelos últimos 12 meses. Então, aí, nesse caso, não é só o salário base que vai servir de parâmetro para o cálculo da redução. O complexo remuneratório. O complexo remuneratório. Perfeito. Boa pergunta e boa resposta do mestre Cário. Uma pergunta que eu recebi, que eu até anotei aqui, achei interessante. Me perguntaram o seguinte, certo, o acordo individual para redução de jornada, para redução de salário ou a suspensão do contrato de trabalho, ambos precisam de um acordo entre empregado e empregador. É algo bilateral, não é imposto. Mas estamos em distanciamento social. Como é que isso vai ser feito? Bom, é para isso que existe a tecnologia. Então, de forma tranquila, aí, esse acordo pode ser feito via WhatsApp, pode ser feito via e-mail, pode ser feito por mensagem de SMS, qualquer outra forma que seja eficaz para surgir o encontro de vontades, já que realmente encontrar-se o empregador e alguns empregados ou uma coletividade de empregados, nesse momento, seria absolutamente incoerente com essa política de distanciamento social que tem sido preconizada aí no mundo inteiro. O que é que você acha, doutor Cário? Não, concordo também. Inclusive, a medida provisória trabalhista anterior, que é a 927, né? É a 927, ela fala em diversas vezes que pode-se utilizar os meios eletrônicos de comunicação para fazer a convocação do empregado, para informar que as férias não são antecipadas. Então, meio que institucionalizou essa forma de comunicação, que já até utilizada nos próprios tribunais. Dá um salve aí para o professor Diego Oliveira, lá do Sejais, que está aí conosco, apareceu ali, gente boa. A gente fez uma live ontem aí e a gente caiu mais de 10 vezes ontem. Foi? A gente ficou danificado. Tanto Seja bem-vindo, Diegão. Alguém falou bem ali, a minha live cortou. Após o prazo de redução da jornada de trabalho, a empresa pode demitir? Está perguntando sobre a garantia de emprego. Senhorita Aloísa Nunes, me perdoe se eu não falei seu nome corretamente. Tanto na hipótese de redução da jornada de trabalho com redução do salário, quanto na hipótese de suspensão do contrato, já falamos aqui, vou repetir, existe uma garantia de emprego pelo mesmo prazo da redução de jornada ou pelo mesmo prazo da suspensão do contrato, após encerrar-se a redução de jornada ou encerrar-se a suspensão, pelo mesmo prazo temos uma garantia de emprego. Então, se houve redução de jornada por 90 dias,
tem garantia de emprego por 90 dias após se encerrar a medida de redução de jornada com redução de salário. Confere, mestre Caio. Confere sim, tu mais ou menos concorda. Aí eu vi uma pergunta aqui que me fez lembrar outra temática, que a temática é já até do nosso amigo Ivan, aí, que é em relação às contribuições previdenciárias. Então, durante o período de afastamento, no caso da suspensão do contrato de trabalho, deixa-se de recolher as contribuições previdenciárias. E a própria MP ela fala que, nesse caso, o empregado ele pode facultativamente recolher como segurado facultativo. Então, esse período, mais uma vez, é considerado como período de suspensão do contrato de trabalho. E como não há pagamento de salário, e mesmo no caso daqueles que a empresa vai pagar 30%, mas aquela ajuda compensatória não é considerada como salário. Então, não vai servir para efeito de férias, tudo que leva em conta o tempo de serviço, esse período de suspensão não vai ser contado, inclusive para efeito de contribuição previdenciária. A dúvida que eu fiquei, quem acabe mais aprofundar o tema, é no caso da redução da jornada de trabalho para quem recebe um salário mínimo. Porque para quem recebe o salário mínimo, depois da emenda constitucional número 103, se você recolher as contribuições previdenciárias, a empresa recolher sob um valor inferior ao salário mínimo, essa contribuição ela só vai ser considerada pela Previdência Social se ela chegar a um salário mínimo, ou seja, o próprio trabalhador ele tem que complementar essa contribuição. Então, como a norma não falou nada sobre isso, vai se aplicar a regra lá que está na emenda constitucional número 103, ou seja, se você está ganhando um salário mínimo e a empresa reduz em 50% sua jornada, esse complemento de contribuição previdenciária ele tem que ser feito pelo empregado para permitir que esse tempo seja contado no seu tempo de serviço lá na Previdência Social. Exato, vai ter que contribuir, no caso, aí como segurado facultativo. Facultativo, isso é. Exatamente. Karina Promove perguntou, você disse que precisaria de 48 horas pelo menos para tentar esse acordo do empregador e do empregado. Se não houver, não é válido, Karina. É um requisito ilegal. Na verdade, a lei fala em 2 dias, que vão dar mais ou menos 48 horas. Tem uma diferençazinha aí para a gente na contagem, mas a lei fala em 2 dias. Deve ser feito com 2 dias de antecedência para que seja válido. Ou a redução de jornada com redução de salário, ou a suspensão do contrato de trabalho. Lucília perguntou, e o empregado com apenas 3 meses na empresa? Outros já me perguntaram, e se eu estiver na experiência, isso é válido também? Não importa se o empregado tem 1 dia, 1 mês, ou 10 dias, ou 1 ano na empresa. É para acudir, para socorrer a todos os empregados e a todos os empregadores que se encaixem aí nesses requisitos legais. Concorda, Zé? Concordo, sim. E não tem nem até nada o que acrescentar, mas a gente já pode responder aqui. Tem uma pergunta falando sobre o sindicato aí. E aí me veio a lembrança que eu achei um pouco estranho a medida provisória, que ela protegeu mais quem ganha mais e protegeu menos quem ganha menos. Porque na tendência que a gente vem analisando, né, os trabalhadores que ganham menos, que ganham um salário mínimo, eles têm um poder de barganha muito pouco, né? E então, em muitas situações, eles precisam da assistência sindical para que seja ferido se sua vontade é real ou não. Mas essa medida provisória ela fez ao contrário. Quem disse assim, quem ganha até 3.145 pode fazer um acordo individual. Quem ganha mais de 3.135 não precisa, tem que ter a convenção coletiva. Então, foi meio que contrário. Foi contrário, mas eu vou lhe dizer por que pode ter sido assim. Uma opinião. Segundo dados, salvo engano, do DIEESE, 67% a 70% dos trabalhadores de nosso país ganham até 3 salários mínimos. Então, de onde é que eles tiraram esse parâmetro? Não foi do nada. Foi justamente para tentar proteger aí a grande massa de trabalhadores. Foi como eles chegaram nesse valor aí de R$ 3.135, de 3 salários mínimos. Foi com base nessa faixa aí, 67% a 70% dos trabalhadores se encaixam aí nessa renda. Esse reargumento aí você poderia. Eu, se fosse, então já libera para todo mundo, já que você não está protegendo quem ganha menos, que tem um poder de barganha inferior, então coloca aí, ou eles fizeram isso aí só para agradar os sindicatos, para de certa forma não falar, eu não. Excluir totalmente, né? Totalmente, né? Porque não tem sentido você proteger quem ganha mais e não proteger quem ganha menos. Sob o argumento de que vai proteger
que proteger não, que você vai conferir aí essa ajuda para uma gama maior de empregados, né? E já que estamos falando de sindicato, muitas pessoas falaram comigo e eu vi uma pergunta nesse sentido, falando o seguinte: mas existem alguns sindicatos que estão se negando a negociar. A empresa procura para negociar, o sindicato não quer negociar, cria problemas, desculpas infundadas, não quer fazer um acordo, uma convenção coletiva para reduzir o salário dos trabalhadores. E aí, o que é que eu, empregador, faço? Já recebi essa pergunta de alguns colegas, advogados de empresas, e também de alguns empresários, mandaram no WhatsApp: o que é que eu faço nessa situação? Bom, penso eu, e aí quero ver se o Dr. Cário concorda, que é a hipótese perfeita aí de aplicação do artigo 617 da CLT, que fala que quando os entes sindicais, né, sindicato, federação, confederação, estiverem se negando injustificadamente a proceder com as negociações, os empregados poderão formar ali uma pequena comissão e negociar diretamente com o empregador, e eles mesmos, empregados e empregadores, poderão celebrar este acordo coletivo. Não, Você vê outra solução? Não, só vejo essa. Agora eu concordo, mas que o sindicato ele pode dizer que está negociando, agora não vai concluir, que a obrigatoriedade é da negociação coletiva, mas não da conclusão da negociação. Eu posso sentar à mesa e não fazer um acordo. Isso aí, não, se o sindicato senta na mesa e não conclui a negociação, aí eu acho que não há como se aplicar o preceito que está contido lá no artigo 617. Isso ocorre quando o sindicato se nega a negociar. Aí sim, mas se ele vai para a mesa de negociação e ele não conclui essa negociação, aí não existe falta de negociação. E aí meio que vai travar para esses empregados que ganham mais de 3.145. Eu concordo, doutor Cário, mas pense aqui comigo. Se ele comparece à mesa de negociação apenas pro forma, mas na prática fica com recusas injustificadas, não existe um porquê fundamentado. E vamos aprofundar um pouco mais. Vamos imaginar que estão sendo gravadas essas negociações, como muitos já fazem hoje em dia. Será que nós não poderíamos aí interpretar também dessa forma para aplicar o 617, dizendo que o sindicato estaria apenas pro forma comparecendo às negociações, mas de fato não estaria nem apresentando contrapropostas razoáveis, digamos assim, nessa negociação? Aí você entra no campo subjetivo, né? Porque aí você vai lá para ver o que é razoável, o que não é. Aí o sindicato pode dizer: não, eu não quero abaixar o salário porque isso vai precarizar o emprego. Aquelas velhas conversas, aquelas velhas histórias. E aí, não sei se o judiciário ele teria, assim, no caso, competência para ele entrar nessa seara, né? Porque você vê que até no aspecto, como o judiciário vai examinar o aspecto legal, há tantas interpretações com a norma legal. Imagina você for buscar a razão de ser de uma não negociação, de justificativas infundadas. Então, eu acho que é meio subjetivo. Mas é um argumento, né? Tudo em direito é um argumento. Dá um salve aí para o nosso colega Fabrício Zanotelli, que está aí dizendo: olha, o sindicato nunca vai se negar, pelo menos na região sul da Bahia. Bom, uma informação aí do sul da Bahia de que não haveria essa negativa, mas existem informações aí em outros estados onde estaria ocorrendo. Veja bem, se o sindicato quisesse, na verdade, em muitos casos não precisaria nem ter medida provisória, porque tem o artigo 476A da CLT. Exatamente. A suspensão, e os sindicatos, eu não vi aqui na região nem chegar a um acordo para suspender para qualificação profissional. E está lá na CLT. Mas depende do sindicato. Então, como é que explica isso? Não sei, né? Eu não sei porque eu não estou lá para saber. Na verdade, o que você está falando vai ao encontro do que eu disse. Porque eles já tinham essa permissão para isso e nunca fizeram. Por que fariam agora? Bom, só a prática irá nos dizer. Lilian está perguntando ali: tem que notificar sindicato, federação, confederação? Antes sim, tem que notificar. O artigo 617 diz que tem sim que notificar. Voltando aos professores aí, que deu muita polêmica. Na iniciativa privada, tem muito professor que tem 2, 3 vínculos na iniciativa privada. E alguns me perguntaram: e se houver suspensão do meu contrato de trabalho nessas 2, 3 instituições, eu posso receber o benefício 3 vezes? Sim.
você pode receber o benefício 3 vezes. Não existe nenhum impedimento aí. Você é professor em 3 instituições privadas e ocorreu 3 suspensões do seu contrato de trabalho, você vai receber o benefício emergencial aí para a proteção de emprego e renda relativa a cada uma dessas instituições. Concorda, doutor Cairo? Concordo, sim. E só falando aí que o nosso colega Fabrício está dizendo é que que os sindicatos não estão se negando a negociar, só que não conclui. Foi aquilo que eu falei. Não conclui. É diferente. A questão é até onde vai haver o que o direito civil chama de abuso de direito, né? A questão é só essa. É isso. Agora, é porque nós estamos vivendo em outra realidade. Acho que os sindicatos devem começar a repensar isso. Entendeu? Então, mudou o papel. A gente está vivendo em um momento excepcional. Então, não sei se o sindicato está com receio de chancelar uma precarização do trabalho e depois ser cobrado pelos seus associados, pelos integrantes da sua categoria profissional. Mas eu estou vendo, sim, pelo menos aparentemente, uma inércia pela ausência do sindicato justamente nesse momento mais difícil que o país passa. Então, tem que deixar de lado um pouco essa questão aí de nunca negociar para menos. Que até a própria reforma trabalhista já permitiu, decisões do STF já permitiu também. Então, acho que tem que repensar isso. Uma situação também muito interessante que trouxe problemas a muitos empregadores. O pessoal tem perguntado. O governo está meio bagunçado com questões trabalhistas, a verdade é essa, né? Vai, volta atrás, o direito trabalhista tem sido muito fugaz nesse nosso governo. E aí vem a MP 927, a 928, permitindo uma antecipação de férias, que já seria uma medida boa para quem não tinha nada. Muitos empregadores anteciparam as férias, tentando diminuir seus prejuízos, só que logo depois vem essa MP 936, que foi melhor ainda do que a MP 927 e 928. E os empregadores, muitos empresários, têm me perguntado, sim, eu posso agora voltar atrás, eu posso cancelar as férias que eu havia antecipado e posso agora seguir com uma suspensão do contrato de trabalho, ou se aplicar na minha empresa uma redução da jornada com redução do salário. A meu ver, não é possível. Uma vez conseguidas as férias, infelizmente, você vai ter que esperar que essas férias que foram conseguidas aí de forma antecipada se concluam, para somente depois poder lançar mão desses novos institutos que surgiram agora aí com o MP 936, que é a suspensão do contrato ou a redução da jornada com a redução do salário. Aquela velha história de que o apressado come cru, né? Estou brincando aqui porque, obviamente, não é o apressado, era o que tinha naquele momento. Mas ninguém poderia prever que viria algumas semanas algo melhor, que é o que está acontecendo agora. Doutor Caro, concorda? Concordo, e mesmo assim, porque o empregado também fez a programação dele e tal. Claro que ele está nessa situação aí, não tem nem como curtir muitas férias, mas não tem como é que você também voltar atrás, que o ato jurídico está perfeito e está acabado. Não tem razão nenhuma para, juridicamente, você cancelar ou anular as férias. E ainda assim, as férias, digamos, seja de 30 dias, vai dar tempo ele retornar e ele ainda aplicar essa segunda medida. Então, as férias, 30 dias antecipou as férias, ele vai voltar e aí você pode suspender o contrato de trabalho. Uma dúvida aqui que é bem importante e que a lei ela não deixou muito clara. Vou ler aqui, ó. Durante o período de suspensão temporária do contrato, até perguntar, o empregado, inciso 1, fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Então, isso aí que vai ser a parte pior para a gente descobrir o que o legislador quis dizer com isso. O que são esses benefícios que são pagos pelos trabalhadores? Que benefícios são esses? São esses que são criados espontaneamente pela empresa? Vale alimentação, se for imposto pela convenção coletiva, está incluído? Eu estou lá sem trabalhar, eu tenho direito ao auxílio alimentação, eu tenho direito ao vale transporte, eu tenho direito ao plano de saúde. Então, eu acho que essa questão aí que vai ser mais importante. E nesse aspecto particular, que realmente é algo polêmico ainda, é difícil a gente bater o martelo sobre isso nesse momento, mas eu particularmente entendo que todos os benefícios que o empregado recebia, ele irá continuar recebendo desde que sejam compatíveis com o estado de suspensão ou de redução da sua jornada. Por exemplo, se ele está com um contrato suspenso, não é como se falar, obviamente, manutenção do pagamento do Vale Transporte. Era um benefício que ele recebia. Mas agora ele não está fazendo o percurso residência-trabalho, trabalho-residência. Então,
não vai ter que receber o vale transporte. Mas se ele tinha um plano de saúde, vai ser mantido. Era um benefício que ele recebia. Se ele tinha um plano odontológico, se ele tinha algum outro auxílio que era compatível com essa nova situação na qual o contrato de trabalho dele se encontra, então isso será mantido. Agora imagine que ele recebia um auxílio creche. Mas a creche está fechada. Não irá receber. Mas o que for compatível com a nova situação de suspensão do contrato de trabalho ou de redução da jornada com redução do salário, isso sim, a meu ver, deverá ser mantido. Não sei como o senhor tem visto essa situação. Eu concordo também, só acrescentando um detalhe do plano de saúde quando tem coparticipação. Nesse caso, como tem coparticipação e o empregador não vai pagar o salário, então ele não tem como descontar do salário a coparticipação. Então, o empregado ele tem que providenciar, não sei como, aí, uma logística de fazer o pagamento da sua coparticipação, porque ele continua sendo devedor dessa obrigação. Era só para acrescentar isso. Perfeito. Ele continua sendo devedor. E, nesse caso, a empresa disponibiliza os dados bancários para uma transferência, a meu ver, ou então receberia isso posteriormente. Aquela velha questão aí de nós só pesarmos, né? O direito à saúde, o direito à vida e o direito ao pagamento da cota parte. E especialmente nesse momento aí, onde a saúde tem sido a causadora disso tudo, né? A saúde e a vida. Então, se o empregado, por alguma situação, não consegue pagar, isso, ao meu ver, na pior das hipóteses, poderia ser cobrado posteriormente para que ele não ficasse sem essa proteção pela questão de saúde da vida. Agora, tudo caso concreto, né? Vai que a empresa disponibilizou meios de pagamento e mesmo assim ele não pagou. Tá vendo que realmente ele está agindo de má fé. Aí é uma hipótese onde, a meu ver, poderia se cancelar o plano de saúde desse empregado. É isso aí. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar lá no YouTube, no meu canal, no Neto da Lapa. E se o mestre Cairo estiver lá com o canal dele, vai ficar disponibilizado para ele colocar também no canal do YouTube dele. Antônio Neto, o canal. Tem canal, Cairo? Tenho, sim. Então divulgue aí seu canal. Do YouTube? Isso. É José Cairo Júnior. José Cairo Júnior e o meu Antônio YouTube, Neto da Lapa. José Isso vai ficar lá. Sim, Okay? o Fabrício, o doutor Fabrício Danopelli está falando sobre a teoria da imprevisão. Então foi o que eu disse. Então, coisas de home office aí, tá vendo os gritos, né? Esses gritos são então, esses gritos aí são dois pequenos doutrinadores que eu tenho aqui em casa, João Antônio e Júlia Piauí. Viu? Então, eu acho que pelo menos por enquanto a gente vai afastar a análise tanto da teoria da imprevisão, quanto da força maior, quanto do fato príncipe, por conta dessa normativa que veio para auxiliar as empresas. Agora, depois que isso passar, é que a gente vai ter que analisar quais são os efeitos dessa pandemia nos contratos, não só nos contratos de trabalho, nos contratos em geral, né? Tanto é que já foi aprovado hoje no Senado a suspensão de alguns dispositivos legais da lei da introdução do Código Civil. Tem a questão vai impedir o juiz de deferir ação de despejo, o prazo prescricional vai estar suspenso. Então, essas questões aí já estão tendo, digamos assim, um tratamento legal para evitar o quê? Decisões judiciárias díspares, cada um entendendo de uma forma. Então, a partir do momento que o próprio legislador ele já começa a regular uma situação que não existia anteriormente, você diminui um pouco essa insegurança jurídica. Perfeito, perfeito. Inclusive, nossa live já está quase acabando, porque o máximo é 1 hora, né? Até para não ficar muito cansativo, faltam 38 segundos, segundo minha assessora aqui. Marília está dizendo aqui. Já passou 1 hora, Zé. Porque passou por depois que caiu, como você voltou. Aí passou 1 hora, a gente fez antes também. Mas também está na hora. Tá na hora de ter que cuidar das crianças também aqui. É verdade. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu sei que não conseguimos responder a todas as dúvidas, porque são muitas. Vocês podem mandar no meu direct, Antônio Neto da Lapa, lá no Instagram, ou aí para o mestre Cairo. É Cairo Júnior, né, Cairo? José Cairo Júnior. José Cairo Júnior. Mandarem lá no direct também. São muitas dúvidas, nós vamos tentar responder a todas elas. Um grande abraço a todos. Obrigado, um grande abraço ao mestre Cairo, que aceitou o nosso convite. Foi um prazer estar com vocês.
E até a próxima live, até o dia a dia aí do direct das nossas postagens. Às 18 horas, eu vou ter uma outra live promovida pela OAB Jovem, com o doutor Tiago Cruz, outro advogado. Isso. Apareçam lá também para que nós possamos. Tiago Cruz, doutor Cário, conhecido como Vulgo. Eu nem vou falar porque pode ser classificado.